Glória a Deus. Gente, estou com a dor de cabeça hoje. Graça e paz, igreja. Eita, vocês estão aí? Graça e paz, igreja, amém? É o frio, né, irmãos? Tá. O frio realmente, a frente fria que chegou aí não é brinquedo, não. Irmãos, hoje nós estamos, como o Juninho falou aqui, chegamos ao 35º milagre de Jesus. E quem lembra qual foi o primeiro? No dia 23 de outubro de 2024, Juninho pregava aqui sobre as bodas de Caná, a qual Jesus transformou água em vinho. E hoje nós estamos chegando no último milagre, que é a segunda pesca maravilhosa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 21. Continue com a Bíblia em aberto. Pega aí uma caneta. Irmãos, não é... Eu vou utilizar bastante versículos. Se você puder continuar com a sua Bíblia em mãos, nós vamos estar tirar um suco, pastor, desse texto que é tão precioso. João capítulo 21, nós vamos estar lendo do verso 1 para começar até o verso 6. Se puder, por gentileza, colocar... já tá. Essa mídia é top demais. A versão NVI, amém? João capítulo 21, do verso 1 ao 6, diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso 3: Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram eles. E foram e entraram no barco. Mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam. E ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim o fizeram, mas não conseguiram recolher a rede, por causa da quantidade de peixes. Quando se fala de pesca maravilhosa, nós vamos ver a primeira pesca maravilhosa no Lucas 5. E é exatamente quando Jesus ele chama Pedro para a missão. Nós passamos por esse milagre, a primeira pesca maravilhosa, qual Pedro estava lavando as redes. Você conhece a história, já foi pregado aqui. E o texto a qual nós lemos, ele fala que depois Jesus aparece novamente. Depois do que? Jesus ele já havia ressuscitado. Essa já era a terceira vez que Jesus aparecia para os seus discípulos. Aí agora eu te digo, um Cristo ressurreto, ele aparece novamente num cenário que parece que até é uma repetição. Os discípulos estão pescando, passam uma noite de frustração, de nada apanhar, e agora pela manhã, quem que vem à praia e chama eles pelo nome? Jesus. Jesus chega pela manhã e fala: Filhos, vocês têm algo para comer? Mas antes de entrar nesse contexto, eu gostaria de frisar bem que todos esses acontecimentos, Rafael, foi após a morte e a ressurreição de Jesus. E o verso 3, nós lemos que Pedro disse assim: Eu vou pescar.
Eu abro aqui, Elivelton, um parêntese, para que nós venhamos entender o porquê da fúria tão grande de Satanás contra a vida de Pedro, Glaucio. Porque Pedro, Thalita, ele tinha um poder de influência sobre os demais discípulos, que você vê no mesmo verso 3. Pedro fala assim, olha, eu vou pescar. Imediatamente todos os outros falam, nós também vamos. Só que aqui eu vejo uma situação inusitada. Eu vejo Pedro, após a negativa, após negar a Jesus, ele volta para a sua antiga vida, ele volta para o antigo caminho, ele volta para a sua profissão, talvez envergonhado e pensando, agora os projetos se findaram. E para que nós venhamos entender melhor, anota aí, depois você lê em casa, eu vou ser muito objetivo, porque o tempo também não nos permite fazer uma explanação mais profunda. Mas anota aí, na sua Bíblia, João 13, ele nos relata sobre a última ceia, propriamente dito a partir do verso 18. Jesus, após lavar os pés dos discípulos, a mesa está ali preparada, e Jesus agora ele fala, olha, um de vocês vai me trair. E aqui eu abro um outro parênteses, que a mesa ela revela. A mesa traz à tona aquilo que está escondido. Jesus fala, um de vocês vai me trair. Pedro, o texto diz que Pedro fala aquele que Jesus amava. Quem é aquele que Jesus amava? João. Pedro chega para João e fala, João, pergunta nele aí, cara, quem que vai trair? Que eu e você eu sei que não, que nós estamos assim com o homem. Nós somos fechamento de Jesus. Pode ser qualquer um dos outros, nós não. Pergunta aí, João. João começa a indagar a Jesus sobre quem. E Jesus fala, aquele que tomar parte da mesa junto comigo. E você conhece toda a história. E ao longo do texto, Pedro chega e fala para Jesus assim, Jesus, eu estou contigo até a morte. Eu vou contigo até o fim. Aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você morre por mim? E morro. Então tá bom, Pedro. Antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro até tenta. Semana passada nós fomos ministrados aqui de uma forma poderosa através da vida da nossa irmã Glaucia. E quando vão prender Jesus, Pedro vai lá, corta a orelha de Malco. Quem estava aqui quarta-feira passada viu, palavra poderosa. Ele até tentou, mas aí ele começa a seguir Jesus de longe. E a um certo momento ele chega ao calor de uma fogueira, juntamente com algumas pessoas. E por 3 vezes ele é indagado. Ei, você é um daqueles que andava com Jesus? E ele fala, não, eu não conheço esse cara. E quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. E ali Pedro, ele é acometido, Tati, de uma vergonha, porque ali verdadeiramente ele entende, Tiago, que Jesus, ele conhecia o seu coração. Por que eu estou passando por esse texto? Porque para que nós venhamos entender o que nós vamos construir aqui nessa noite. Depois desse acontecimento de Pedro negar a Jesus, eu acredito que agora ele diz assim, pastor Gustavo, esse negócio de vida apostólica não tem mais jeito. Eu neguei o mestre. Lembre-se que Jesus já havia ressuscitado. Mas mesmo assim Pedro estava desacreditado. Ele achava que não tinha mais jeito, e ele volta para aquilo que ele sabia fazer. Ele voltava para a sua zona de conforto. Ele voltava para aquilo a qual ele estava instruído desde menino, que era o quê? A pesca.
E quantas das vezes, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos aqui nessa noite, nós só estamos de pé por causa da graça que é favor e merecido, porque nós pecamos dia após dia. E quantas vezes que você errou, você tropeçou, e o diabo começou a falar no teu ouvido: ei, para, não tem mais jeito, não dá para prosseguir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus, Ele está aqui neste lugar para restaurar os teus sonhos, o teu projeto, e te puxar de volta ao projeto original. Pedro pensou: não, eu vou voltar para a minha antiga vida, eu vou voltar para a pesca, eu vou voltar para a minha casa. E ele está lá e novamente ele se frustra, e parece que até é o mesmo texto, porque Lucas 5, ele também tenta pescar a noite inteira, e meu irmão, não era por incompetência, porque o homem era um pescador profissional. Então, para um pescador profissional, passar uma noite frustrante de não pegar um peixe sequer, era algo profundo. Aí, quando eles passam a noite e nada apanham, ao amanhecer, fala comigo assim: ao amanhecer. Olha pelo menos para uma pessoa e fala com ele ou com ela assim: meu irmão, a noite parece até que está sendo longa, mas ao amanhecer Jesus está vindo andando pela areia. Aí Jesus vira para ele e fala assim: filhos. Verso 3. Pega até essa palavra, risca em volta dela: filhos. Se fosse o William, irmãos, se eu fosse Jesus, e eu viesse em direção àquele barco, e eu visse Pedro, Tomé, irmão, ô crente ruim o tal do Tomé, troço ruim, pastor. Até quando Jesus ressuscitou: não, mas peraí, deixa eu tocar, eu tenho que tocar para ver se é verdade. Tomé estava no barco, João, o discípulo amado, estava no barco. Talvez se fosse o William, eu ia chegar e falar: Pedro, infeliz, traidor. Tomé, seu desviado, seu descrente. Mas mesmo depois, meu irmão, de tudo isso, de Pedro ter negado, de Tomé desacreditado, e mesmo deles saírem da rota original e tentar voltar à vida antiga, Jesus vem ao longo do caminho e de longe grita: filhos! Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer saber o tamanho do teu pecado. Ele te diz: eu sou o teu pai, eu morri por você, e você está debaixo das minhas asas, e o sangue de Jesus tem poder de te purificar de todo, todo pecado. Ele fala: filhos. Preste atenção na profundidade disso. Mas sabe o que acontece? Eles não reconhecem. Porque, irmãos, fala comigo assim: a decepção nos tira a visão espiritual. Jesus aqui não é o Jesus que caminhou com eles 3 anos e meio, não. Ele já é agora um Jesus glorificado. É um Jesus que, quando ele caminhou com os discípulos de Emaús, quando ele parte o pão, ele simplesmente faz assim, ó, puf, ele some. É um Jesus glorificado. Era algo num âmbito totalmente espiritual, e quando nós estamos frustrados, desanimados, desacreditados, nós não conseguimos visualizar o espiritual. Mas eu louvo a Deus que nós servimos um Jesus, Glaucio, que mesmo nós sendo tão falhos e pecadores, Ele não desiste de nós. Aí Jesus, ao invés de vir com uma palavra de afronta, Rodolfo, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, Ele fala: filhos, vocês têm algo para comer? Hein, Juninho? Ele estava preocupado se eles estavam com fome. Aí, sem reconhecer, eles falam: não,
esse cara aí, mais algum aí que deve estar querendo alguma coisa para comer. Aí Jesus vai e fala assim: olha, lancem a rede, verso 6, do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim o fizeram, mas não conseguiam recolher por causa da grande quantidade de peixe. Aqui eu quero dizer algo, um ponto que eu até anotei. Após a frustração, eles passam por uma noite sem fruto. Aí fala comigo assim: o esforço fora do propósito não frutifica. Não gera fruto, irmão, quando está fora do propósito. Jesus até aparece, mas eles não reconhecem. Só que aí, o que acontece? Se eu pudesse dar um nome para esse milagre, eu colocaria o nome desse milagre o milagre da restauração. Porque através desse milagre, Jesus restaura a vida de Pedro. E não somente de Pedro, mas dos demais discípulos, e os colocam à rota original. O milagre, esse milagre ele relembra o chamado. Por quê? Porque João capítulo 21, ele é muito similar a Lucas 5. E Lucas 5 é o chamado. João capítulo 21, agora Deus está restaurando o chamado. Você consegue visualizar isso? Aí Jesus fala: ei, lançai a rede. Lembra lá em Lucas 5, o que Jesus fala? Lançai a rede. Aí Pedro olha para Jesus e fala: olha, por causa da tua palavra eu lançarei a rede. Aí o texto diz, eu não vou ler, você anota aí, depois você lê em casa, que João era o camarada que deitava a cabecinha aqui, ó, no peito de Jesus. Aí eles entram no barco. E olha que doideira, Juninho, eles obedecem um desconhecido, porque eles não reconheceram que era Jesus. Eles vão para o barco, entram no mar, jogam a rede, quando puxa, está pesado. Aí João, ele olha e fala: não, peraí, barco, noite inteira sem pescar, alguém aparece de manhã, manda jogar a rede do lado direito, e tá cheio de peixe. Peraí, eu conheço esse cara. Ele vira para Pedro e fala: Pedro, é o mestre. A palavra diz que eles estavam a 200 côvados, se não me falha a memória, acho que cerca de 90 metros da praia. Pedro coloca a sua capa, ele não espera nem chegar ao barco, ele já pula dentro d'água e vai nadando em direção a Jesus. Eu queria crer, pastor, que ele tivesse tido fé o suficiente de pular e ir correndo sobre as águas, mas a fé dele não estava nesse nível. Ela precisava ser restaurada. Aí Pedro se lança nas águas e vai em direção, aleluia. Olha o que diz o verso 7, João 21, 7. O discípulo a quem Jesus amava disse: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 200 côvados da praia, cerca de 90 metros da praia. Quando eles chegam, eu quero que você preste bastante atenção, irmãos, nos detalhes. Eles não pescam à noite. Sim ou não? Eles se frustraram, sim. Jesus chega e fala: filhos, vocês têm algo para comer? Jesus pergunta se eles estão com fome, sim ou não? Jesus manda eles voltarem ao mar e jogar a rede do lado direito. Amém? Vocês estão comigo? Só que quando eles voltam, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Jesus está com uma fogueira acesa, com peixe assado e pão sobre as brasas. Aí agora,
aquele que pergunta se eles tinham algo para comer, antes mesmo deles trazerem a pescaria, ele já está com o alimento pronto, Tiago. Preste atenção nesse detalhe. João 21, 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Lembra que nós falamos lá da última ceia de João 13, a partir do verso 18? Qual foi o cenário a qual Pedro faz a negativa por 3 vezes que ele não conhecia Jesus? Ao lado de uma, agora eles voltam do mar. Pedro já pula na água e vai nadando em direção a Jesus, pastor. E quando ele chega na praia, Jesus está o quê? Com uma fogueira à sua espera. Jesus reconstrói o ambiente da queda. Aleluia, eu sinto Jesus aqui. Eu quero dizer para você que o ambiente é onde o inimigo pensa que te envergonhou, aonde o inimigo pensa que te derrubou. Jesus vai fazer esse mesmo ambiente para trazer cura e te restaurar ao projeto original. A Bíblia não diz, mas eu creio, e o Espírito Santo me permite conjecturar. Eu creio que quando Pedro ele sai da água, que ele se depara com uma fogueira, aquilo dá um gatilho nele, que ele volta lá atrás. E ele, quando ele olha para aquela fogueira, ele fala: agora o negócio vai ficar estreito. Porque ele volta lá atrás, quando ele negou, e ele estava no calor de uma fogueira. Quando chegam para ele e falam: ei, tu é um deles, tu andava com ele. E ele disse: eu não conheço esse Jesus. Então eu quero dizer para você, meu querido, o cenário que o diabo usou para a tua derrota, Jesus vai usar para a tua vitória. Creia nisso. Verso 10. Jesus disse-lhe: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Fala comigo, ela estava, e tinha 153 peixes. Fala comigo, 153 peixes. Irmão, nada na Bíblia é por um acaso. Nada. Se está falando aqui 153 peixes, é porque tem um porém. Embora, olha, presta bastante atenção na parte final do verso 11. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Aqui eu vejo uma diferença, Juninho, de Lucas 5. Lucas 5, quando você vai ver, o texto diz que eram tantos peixes que a rede ela já se rompia. E aqui agora o texto, João ele é explícito, explica detalhadamente que eram 150 peixes grandes. Que na ordem natural a rede era para se romper, mas frisa aqui detalhadamente: embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Se você for estudar, na época que esse texto foi escrito, 153 era o número de espécies de peixes conhecidos naquela época. Quando eles pescam 153 peixes, aqui há um simbolismo profético. Aqui há um simbolismo de que eles seriam pescadores, que eles chegariam a todos os povos, tribos e nações.
O texto diz: as redes não se rompiam, porque, meu querido, Jesus te chamou para ganhar almas para o seu reino. E eu quero dizer para você, na rede do evangelho, ela não se rompe, ela cabe todos. 153 era o número de peixes catalogados na época em que esse texto foi escrito. Espécies diferentes. Aqui é uma linguagem profética de que o evangelho ele chegaria e que através daqueles homens o evangelho chegaria a todas as tribos, raças e nações. E olha a gente aqui. Chegou, Glaucia. A palavra se cumpriu. Aí Jesus pede que eles tragam. E Jesus disse-lhes: venham comer. Olha que coisa linda. Eles chegam na praia. Jesus está com a fogueira. Entenda, irmãos, não é dos peixes que eles acabaram de pescar. Jesus já estava com o peixe pronto. Se atente a esse detalhe. A mesma pessoa que perguntou se eles tinham algo para comer, quando eles voltam, ele já está com peixe e com pão sobre as brasas. E você sabe que peixe e pão, já teve 2 milagres aí que foram pegados a respeito de peixe e pão. Jesus parte o peixe, parte o pão, distribui aos seus discípulos. Jesus fala: venham comer. Jesus não quer saber o teu pecado. Ele quer apenas que você se assente à mesa. Porque, como eu disse na mesa lá, em João 13, a mesa revela, Juninho. A mesa ela expõe. Mas a mesa ela também cura. Jesus agora fala: venham comer, verso 12. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era Jesus, que era o Senhor. Havia fogueira, brasa, pão e peixe. O mesmo tipo de ambiente onde Pedro negou a Jesus. Agora Jesus usa esse fogo para curar. Aleluia. Abra sua Bíblia em João 21, 15. Hoje é um estudo, tá, irmãos? Pregação a gente deixa para outro dia. João 21, 15. Depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. E Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Aí quando você lê esse texto, parece que Jesus está sendo repetitivo
em uma palavra. Mas se você for pegar o texto no original, existem várias palavras do grego para a conotação amor. Nesse texto aqui nós vemos duas: ágape e fíleo. No original, quando Jesus fala com Pedro, Pedro, tu me amas? No original ele fala, Petrus agapaume. Pedro, tu me amas ao ponto de dar a sua vida por mim? Aí Pedro responde, Jesus, eu te amo, mas no amor filial. Eu te amo como um amigo. Aí Jesus pergunta de novo, ei Pedro, tu me amas ágape, o amor sacrificial? Aí Pedro fala, Jesus, eu te amo, fileu, como um amigo. Sabe por que ele se entristece pela terceira vez? Porque aí Jesus agora ele muda. Aí Jesus faz a pergunta, Pedro, tu me amas, filho? Tu me amas como um amigo? Aí Pedro vai e responde, Jesus, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo, filho. Em outras palavras, Pedro está dizendo aqui, Jesus, eu fui um bobo quando eu falei que eu morreria por você, porque você já sabia que o galo ia cantar, o Senhor sabia que ia ter uma fogueira, o Senhor sabia até quantas vezes eu ia te negar. Não adianta eu falar que eu te amo, ágape, se eu te amo, filho. Tu sabes todas as coisas. Aí Jesus fala, cuide das minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, você me ama? Cuide de pessoas. Trazendo para 2025, dia 30 de julho, Casa Aba de Nova Friburgo. Jesus fala, igreja, tu me amas? Cuide de pessoas. Cuide de vidas. Aí talvez você vai olhar e vai dizer assim, Pedro foi um baita de um vacilão. Foi, irmão. E eu e você também não somos? Quantos pecados nós não cometemos só hoje? Hoje. Não vou falar nem lá para trás, não. Estou falando de hoje. Mas eu quero dizer para você, Jesus hoje, Ele está dizendo para mim e para você, eu quero te puxar de volta ao projeto original. Pedro, ele é conduzido novamente ao propósito. É quando Jesus fala, ei, cuide das minhas ovelhas. Por 3 vezes, Tiago, Pedro, ele nega Jesus diante de uma fogueira. Agora, por 3 vezes, Jesus pergunta se ele o ama diante de uma fogueira. E agora, com a sinceridade de coração, ele fala com Jesus, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E tu sabes que eu te amo, filho. Aí você pega esse Pedro, que ele abandonou o propósito, desacreditado, desanimado, decepcionado com ele mesmo, porque ele achava que ele era o super discípulo, porque ele estava entre os 3, irmãos. Tinha 12, mas tinha os 3 mais chegados, e ele estava nesse círculo. Tinha 12, mas ele era dos 3 mais próximos,
E ele achava que ele estava acima da média. Mas depois que Jesus fala com ele, cara, tu fala que vai morrer por mim, mas tu vai me negar. Não, Jesus, eu morro por você. Eu acho que o pior sentimento que Pedro teve na vida dele foi após a última negativa ele ouvir aquele galo cantar, Juninho. Porque quando aquele galo canta, e quem aqui já viu alguns filmes relacionados a Cristo? Eu não me lembro qual agora, mas eu tenho um que eu vi uma vez que quando Pedro nega, o galo canta, né? Eu achei muito interessante. A Bíblia não diz isso, mas da onde Jesus está, Jesus visualiza Pedro e ele abaixa a sua cabeça. Eu creio que isso possa ter acontecido. A Bíblia não diz. E agora o mesmo que nega 3 vezes diante de uma fogueira, ele reconhece. E Jesus sabe de todas as coisas. E aquele que negou, aquele que desistiu da caminhada, Rafael, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo desce. Ele, cheio do Espírito, ele prega. E mais de 3.000 almas aceitam a Jesus. Esse mesmo Pedro que negou o conhecer Jesus, nos seus últimos momentos de vida, quando ele vai para ser crucificado, ele vira para aqueles que o iriam matar e fala: olha, eu não sou digno de morrer como o meu Jesus. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Ao lado de uma fogueira, Jesus curou Pedro. E Jesus hoje, ele pergunta para mim e para você: igreja, tu me amas? Você pode se colocar de pé? Jesus, ele não apenas perdoou, Juninho, Pedro. Jesus o reposicionou. Jesus, ele não só te perdoa, meu irmão, ele te reposiciona. Aí, quando Jesus pergunta pela 3ª vez, Jesus, ele não fala: Pedro, agapaus-me. Ele fala: Pedro, tu me amas como um amigo? Ele se entristece. Aí fala comigo assim: não existe. Fala comigo: não existe arrependimento sem lágrimas e tristeza. O pecado que cometemos, Juninho, ele tem que gerar em nós tristeza, não remorso. Remorso sentiu Judas. O remorso te conduz à depressão, ao suicídio, à morte. O arrependimento te conduz ao fogo do Espírito, à cura e o reposicionamento. É uma coisa simples que está aqui hoje. Você está vendo aqui que estão alguns pães, não é de verdade, tá, irmão? Nós somos malucos, mas não somos doidos, tá? Você está vendo alguns pães aqui simbólicos sobre o altar. Eu estava até conversando com o pastor. Eu estava falando: pastor, eu pensei em fazer uma fogueira, mas o pessoal ia achar que era São João. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou: meu filho, você vai fazer fogo por quê? Se a minha palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então aqui neste altar tem pão e aqui nesse altar tem fogo. E nós queremos fechar essa série
de ministrações sobre os milagres de Jesus. Primeiro milagre, 23 de outubro de 2024, Juninho pregou sobre a transformação de água em vinho. Se Jesus pega água e transforma em gelo, transforma estado. Mas quando ele transforma a água em vinho, Deus muda as moléculas. Jesus não quer mudar o teu estado, Ele quer mudar o teu DNA. Nós começamos nessa pegada. E hoje nós encerramos com Jesus falando para mim e para você: ei, filho, vem comer. Nesse altar tem pão. Nesse altar tem fogo, irmão. Nesse friozinho, uma fogueira. Eita. E em um ato profético, eu quero convidar os intercessores nesse momento a estarem atentos. Eu quero convidar toda a igreja, até as crianças. Em um ato profético, você vai sair do teu lugar e você vai vir diante do altar do Senhor. E você vai chegar diante desse altar. E você vai pegar o alimento que você precisa. E Deus manda te dizer: filho, filha, estou eu reposicionando a tua vida. Ah, mas não tem mais. Deus, Ele não está interessado na minha justificativa, na sua justificativa. O Pedro, ele não chegou para Jesus e começou: ah, Jesus, eu te neguei, por quê? Porque aconteceu isso, aquele outro. Não, ele simplesmente chegou e falou: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Para de querer argumentar aquilo que não tem argumento. Jesus, ele reconstrói o ambiente da queda de Pedro. Quando Pedro chega na beira daquela praia, ele vê aquela fogueira, ele volta lá atrás, ele lembra: agora, Senhor, o que eu vou fazer? Olha a fogueira. Mas no mesmo ambiente da frustração, foi o ambiente a qual Jesus o cura. Eu quero te convidar a sair do teu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. A não ser que você não precise. Eu sou o primeiro, eu já estou até aqui. A gente tem que parar com esse: ah, eu não vou, porque vão olhar para mim, meu irmão. Para com esse negócio. Para de se preocupar com o que pensa. O que importa é o que o Pai pensa a teu respeito. Nesse altar tem pão. O pão é alimento. Jesus, antes de perguntar Juninho para Pedro se ele o amava por 3 vezes para curar a tua alma, Jesus, antes disso, dá o alimento. Jesus, antes de trazer a cura emocional, antes de trazer a cura interior, Jesus dá o alimento. Jesus dá o pão, Jesus dá o peixe. O problema de muitos nos dias de hoje é que a gente quer curar na bordoada, na pancada, no confronto. Mas Deus manda dizer: nesse altar tem pão. Nesse altar tem alimento. Come desse pão nessa noite. E se aqueça nesse fogo. Coma desse pão, se aqueça nesse fogo.
Comece a colocar diante de Deus aí, meu irmão. Tenho fome. Aleluia. Comece a colocar diante do altar aquilo que tem te amarrado no mundo espiritual. Que é manso e humilde. Oh, Espírito Santo. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Os intercessores, líderes, vamos estar orando pelos irmãos que estão aqui à frente, amém? Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho sede como um deserto por água, e de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Meu Deus. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Aleluia. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei.
sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado Jesus. Aleluia. Aleluia. Fala comigo assim, um chamado. Você pode fazer melhor. O chamado é sustentado pelo amor e não pela força humana. Deixa eu te dizer uma coisa, esse amor nesta noite, ele traz cura, ele traz restauração e ele te reposiciona. Saia daqui nessa noite, meu irmão. É o último milagre da série, mas tem muito milagre ainda para Jesus fazer. Saia daqui hoje, meu querido, com o teu coração queimando. Esse gesto que você fez de vir diante do altar. E eu encerro dizendo: nesse altar tem pão, nesse altar tem fogo. O pão alimenta, o fogo aquece e purifica. Saia daqui hoje com essa convicção sobre a tua vida, amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Juninho, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Diga para essa pessoa que está do seu lado, diz assim: no ambiente de Jesus